Olá, sejam bem-vindos à quarta aula da disciplina de logística. Hoje vamos falar de gestão de compras e reposição dos estoques. Então, o objetivo da aula é aprender elementos da gestão de compras para reposição dos estoques e programação dos suprimentos. O texto base é o capítulo 10 do livro do Balu, que estamos seguindo na disciplina. Então, a função compras na empresa. A função compras, ela é muito importante e ela pode ser uma atividade fim, por exemplo, uma empresa que se dedica a compras, ou parte da operação da empresa, que precisa comprar peças, suprimentos para fabricar o determinado produto principal da empresa. Ela transcende os níveis de decisão. A função compra, praticamente todos os postos de decisão da empresa participam, em certa medida, da função compras. Desde o estratégico, a diretoria, até o comprador em nível operacional que fica no telefone fazendo as compras. Então, é uma função que passa por todos os níveis de decisão da empresa. E é uma função integrada com as atividades logísticas, principalmente o transporte e os estoques. E pode ser usada como vantagem competitiva. O que significa isso? A função compras, ela pode promover a empresa na sua posição frente às outras empresas, oferecer uma vantagem competitiva. A partir do momento que a empresa começa a comprar cada vez melhor, a mais baixos custos, ela oferece uma melhor posição frente às suas concorrentes. E metas de alta qualidade. Isso é o que toda função compra deve buscar. Metas de alta qualidade. Ela precisa comprar bem para atender a empresa da melhor maneira possível. Esse é um ponto muito importante da função compras. Atividades de compras. Então, o que a equipe de compras faz? Ela seleciona e qualifica fornecedores. Ela avalia o desempenho deles. E negocia condições de compra, os contratos. Por isso, como a gente falou no slide anterior, a função compras, ela transpassa, ela transcende todos os níveis de decisão da empresa. Ela compara preço, qualidade, serviço, tudo isso é tarefa da função compras. E prevê mudanças de preços, serviços e às vezes até variação na demanda a atividade de compra ela pode oferecer para a empresa. Então, sobre decisões do fornecimento, podemos ter um único fornecedor do produto. Isso é a estratégia single source, um único fornecedor. Como podemos ter a estratégia de ter vários fornecedores. Essa estratégia chama-se multiple source. Então, o que considerar? Primeiro, o risco e a escala do fornecimento. O quanto eu quero me arriscar em ficar somente em um fornecedor? Qual é o tamanho da minha operação? Eu compro pouco ou eu compro muito? Nível de dependência do fornecedor. Eu quero estabelecer uma aproximação com o meu fornecedor de tal forma que eu fique no limite dependente dele. Se ele parar de me oferecer o produto, eu fico numa situação complicada. Isso tem que ser avaliado. E parceria versus competição. Uma vez que eu tenho um único fornecedor, normalmente eu estabeleço uma relação próxima de parceria. Pelo contrário, se eu tenho vários fornecedores que me vendem o produto, normalmente eu coloco uma situação de competição entre eles. Então, como que eu quero lidar? Qual estratégia eu quero para a minha empresa em relação a compras, a ressuprimento dos materiais que eu preciso? E otimização logística versus flexibilidade comercial.
Normalmente, quando eu tenho uma única empresa que eu me relaciono, eu posso otimizar minha logística, eu posso ter mais proximidade com a empresa e lançar mão de técnicas, filosofias de gestão que vão melhorar a minha operação logística. Pelo contrário, se eu tenho vários fornecedores, eu tenho uma flexibilidade comercial. Em dado momento eu compro de um, em outro momento eu vou comprar de outro. Então eu preciso avaliar o que é melhor para mim, para minha empresa. Então, single source, características. Benefícios: melhor comunicação entre as partes, entre as empresas. Potenciais de ganhos em economia de escala, porque tudo que eu preciso eu vou estar comprando de um único fornecedor. Melhores relações contratuais, as empresas elas ficam mais próximas, elas podem celebrar contratos melhores, com mais intimidade. Esse é o ponto, as empresas ficam próximas quando uma depende da outra comercialmente. Facilita o desenvolvimento de produto. Por exemplo, é muito comum na indústria automobilística a montadora encomenda um freio para determinada fábrica de freios. E na medida que esse freio vai sendo produzido, ele vai sendo melhorado justamente por essa parceria próxima. Facilita o uso de filosofias de melhoria, por exemplo, Lean, Kanban, Just-in-Time, VMI, por exemplo, Vendor Management Inventory. O fornecedor consegue olhar o estoque de produto lá no seu cliente. Então precisa ter muita proximidade comercial para que isso aconteça. E temos também fragilidades, por exemplo, maior vulnerabilidade no fornecimento. Se eu dependo de um único fornecedor, se esse fornecedor, por qualquer motivo que seja, não consegue me fornecer o produto, eu fico sem produto. Então é uma fragilidade importante a ser considerada. Maior poder de barganha nos preços negociados. Ao mesmo tempo que existe uma proximidade, os contratos podem ser melhor elaborados, o fornecedor se sente, eu vou puxar no meu preço, porque aquela empresa ela compra tudo de mim, ela depende do meu fornecimento. Então isso tem que ser observado também com atenção. E risco no compartilhamento de informações sigilosas. Essa é a outra parte da situação do desenvolvimento de produto. As empresas se aproximam para desenvolver um produto, para melhorar um produto, só que a outra parte está sabendo de todo o desenvolvimento. E aí, se ela quiser passar essa tecnologia para outro cliente, é delicado. Então, tudo isso tem que ser observado na estratégia single source. E múltiplo source. Características. Benefício. Possibilita a competitividade, porque são vários fornecedores que eu posso comprar. Então, isso, cada um pode oferecer um preço, uma condição diferente. Favorece preços mais baixos, nesse caso. Favorece melhores níveis de serviço. O fornecedor ele vai querer agradar, vai querer prestar um bom serviço ao seu cliente para que ele seja preferível ao seu concorrente. E agiliza o desenvolvimento de novas tecnologias, mas isso para todos no mercado. Uma vez que temos vários fornecedores, eles vão querer estar na vanguarda do desenvolvimento do produto que eles oferecem. Então, para todos, agiliza o desenvolvimento de novas tecnologias. E fragilidades. Menor possibilidade de descontos por economia de escala. Uma vez que a empresa, estou comprando um pouco de cada fornecedor, dificilmente eu vou ter escala num único fornecedor para barganhar preço. E o fornecedor tende a acomodar-se no atendimento ao cliente. Isso é observado e depende de como uma empresa reage ao nível de serviço. E maior esforço de comunicação e ruídos mais frequentes, justamente
o cliente e fornecedor não ter uma proximidade muito grande, os ruídos acontecem. Então isso tem que ser avaliado também na escolha de uma prática de fornecedor único ou múltiplos fornecedores. E agora a programação de suprimentos. Então o que é isso? Programar o ressuprimento de materiais de acordo com as necessidades a partir dos estoques existentes. Então temos duas principais filosofias de fazer a programação de ressuprimento. A primeira, mais antiga, é o planejamento das necessidades dos materiais. E a outra, mais moderna, não tão moderna assim, mas a filosofia ela é mais nova em comparação ao planejamento das necessidades, é a prática do just-in-time e uso de Kanbans. São filosofias japonesas e elas divergem como prática na reposição dos estoques. Então, programação baseada em necessidades. Então, o estoque é muito reativo. Por que ele é muito reativo? Porque o estoque é determinado por cálculos de modelos, por exemplo, MRP, que é Material Requirement Planning. Então, olhamos para o estoque, dado uma necessidade, fazemos conta e calculamos o quanto precisamos comprar. Esse é um cálculo, por exemplo, de MRP. E com isso o estoque fica muito reativo, porque diretamente nós consultamos o estoque para ver se temos ou não temos. A variação dos estoques ela é mais rápida. E normalmente temos estoques mais elevados nessa prática. Consequentemente, temos menores custos de transporte, porque o transporte fica menos frequente com estoques mais elevados. Então tem um trade-off entre estoque e transporte. E possibilita esconder ineficiência da produção. O que é isso? Uma vez que a sua produção tem sempre uma quantidade muito grande de produto disponível, você não sabe se sua máquina para, você vai ter produto. Se sua máquina acelera, você vai ter produto, porque você sempre tem produto próximo da produção. Então você não sabe qual é a sua taxa de produção efetiva, por exemplo. E lead time mais longos. Uma vez que temos um estoque maior, com menos transporte, pode acontecer que o tempo do momento que colocamos o pedido até a entrega seja um pouco maior do que, por exemplo, na outra prática, que o transporte é mais frequente, com cargas menores. E mais frequente, múltiplos fornecedores, justamente para garantir um pouco mais de segurança no ressuprimento. É normal que a programação baseada em necessidades tenha mais fornecedores. E lida mal com incertezas na demanda, justamente porque a base de reposição são modelos. Então, a incerteza na demanda pode refletir, ter consequências para o estoque em relação a aumento e diminuição do estoque de uma maneira mais intensa do que a outra prática que vamos ver a seguir. Então, programação baseada em Kanban just-in-time. Relação privilegiada com poucos fornecedores e transportadores. Então, diferente da programação baseada em necessidades materiais, na qual tem-se muitos fornecedores, na Kanban just-in-time privilegiamos menos fornecedores e mais exclusivos. Informações compartilhadas entre os fornecedores. Começa a ter justamente a proximidade, como nas estratégias single source. E produção, compra e transporte de pequenas quantidades para tentar a redução dos níveis dos estoques. Essa é uma prática filosófica baseada em uso de Kanbans, just-in-time, que é pedir no momento que precisamos.
eliminação das incertezas sempre que possíveis. Pelo aumento do compartilhamento de informações, tentamos eliminar incerteza de comunicação entre as empresas, entre o fornecedor e o cliente. Metas de alta qualidade. Essa é a busca, né, da filosofia Kanban, Just in Time. E com isso lida melhor com as incertezas na demanda. Certo? Então essa é a prática, né, Kanban, Just in Time, para reposição, para programação, a reposição de materiais. E agora vamos continuar com a parte B, que é a reposição dos estoques. Legal? Muito obrigado, até já.